11, versículo 25 diz assim: por aquele tempo, o tempo em que Jesus estava aqui nessa terra, fisicamente. Glória a Deus. É esse tempo que a Bíblia está referindo. Por aquele tempo, exclamou Jesus, quer dizer, falou Jesus. Ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Senhor da onde? Do céu e da terra. Do céu e da terra. No céu tem Senhor, na terra também tem Senhor, porque Deus, Ele é Senhor do céu e Ele é Senhor da terra. Amém? Não está falando príncipe da terra, o príncipe do céu. No céu não tem príncipe, no céu tem Senhor. Príncipe, o único príncipe que tem é Satanás. Ele é que é príncipe. Satanás, ele é príncipe. Mas Deus, Ele leva o nome de Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor. E aí diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios. Jesus dizendo: que coisas são essas? Que coisas são essas? A Bíblia diz que existem coisas em Deus. Fala em Jeremias capítulo 29, versículo 3. Ela disse que lá Ele manda nós orar. Lá Ele diz assim: invoca-me e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Existem coisas grandiosas, né? Coisas grandiosas em Deus que está oculta para muitos ainda, que ainda é oculto para muitos. Por isso que Ele manda orar. Por isso que Ele manda orar, para que o Espírito Santo possa nos fazer saber, conhecer, nos dar a conhecer a cada dia essas coisas ocultas, coisas espirituais. Coisas espirituais. As coisas de Deus é tudo espiritual. São coisas espirituais. Então Jesus diz: graças a Deus, porque ocultaste essas coisas aos sábios. Ocultaste essas coisas aos sábios. Uma pessoa, a Bíblia, ela chama atenção também no livro de Jeremias capítulo 9, versículo 23. Ela diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, mas o que gloriaram, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Amém? Em saber que Ele é o Senhor, o sábio. Deus, Ele cobra e Ele quer que as pessoas abram mão da sabedoria humana, da sabedoria do mundo, da sabedoria adquirida na convivência com o mundo, no relacionamento com o mundo, e que as pessoas passem a se despertar para a sabedoria dele, a sabedoria que vem do alto. Porque uma coisa é a sabedoria de Deus, outra coisa é a sabedoria do mundo. As coisas de Deus foi escondidas, foi oculta daqueles que se dizem ser sábios para o mundo, daqueles que têm sabedoria do mundo, sabedoria humana, sabedoria mundana. Uma pessoa, por mais sábia que ela é, você pode observar nessa vida, talvez você já conheceu muitos assim, pessoas que têm uma sabedoria, sabe, humana tremenda, pessoas que sabem tudo sobre muitas coisas que há na face dessa terra, que falam sobre elas, mas quando leva para as coisas de Deus, quando elas são interrogadas a respeito de Deus, elas nada sabem sobre Deus. Elas nada sabem sobre Deus, porque quem revela, quem nos faz conhecer sobre Deus é o Espírito Santo. Amém? É preciso ter uma intimidade com o Espírito Santo. Sem uma intimidade com o Espírito Santo não tem como.
E aí diz: porque revelaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Amém? E revelaste aos filhos, revelaste aqueles que nasceram de novo. Prosseguindo diz, Jesus novamente diz: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E ele diz: tudo me foi dado, aliás, tudo me foi entregue por meu Pai. Jesus dizendo: tudo me foi entregue por quem? Por meu Pai. E ele diz: ninguém conhece o Filho senão o Pai. Aleluia, Deus. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ele deixando claro: e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém? E aquele a quem o Filho quiser revelar. No livro de João, capítulo 17, Jesus ele fala: credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se você conhece a mim, você conhece o Pai. Lá no João 17 diz sobre isso. Acho que João 15 também fala sobre isso. Para você ver a importância, sabe, igreja? Por isso o tema dessa mensagem é: o prazer do Filho é apresentar o Pai. Aleluia. O prazer do Filho é apresentar o Pai. Glória a Deus. É apresentar o Pai. Amém? Você já viu falar de filhos que têm vergonha do pai? Será que tem ou não? Tem. Será que tem filho que tem vergonha do pai? Tem. Tem. O que mais tem são filhos que têm vergonha do pai. Você sabia que tem pessoas que falam: eu sou filho de Deus, sou filho de Deus, mas eu tenho medo de alguém passar na frente e ver ele dentro de um templo, sentado para ouvir a palavra. Para ele aquilo é algo que é humilhante. Para ele aquilo ali não deveria acontecer, ninguém pode ver. Tem uns que caçam um cantinho, esconde. Sabe? Mas a Bíblia tem clara, Jesus ele nos mostrou algo aqui. Jesus ele nos revela algo aqui nessa mensagem. O tempo todo Jesus, sabe, em tudo que ele fazia, ele apresentando o Pai, ele dando honras, ele dando glórias ao Pai. Amém? Ele dando honra, dando glórias ao Pai. O tempo todo ele fazendo isso. Ele mesmo disse: graças te dou, ó Pai. Aleluia. Graças te dou, ó Pai. Ele chegou ali diante das pessoas, ele disse ali na frente do povo, ele disse: graças te dou, ó Pai. Se você pega a Bíblia também, vai para João capítulo 11, onde você vê a Bíblia dizendo também a respeito da ressurreição de Lázaro. Você vê a Bíblia dizendo que Jesus chegou à frente do túmulo onde estava o corpo de Lázaro, e ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Aleluia. Hein? Mas eu falei assim: Glória a Deus. para que saibam que o Senhor me enviou. Oh, glória. Ele chegou e deu graça. Ele chegou e deu graça. Sabe, ele apresentou o Pai naquele momento. Glória a Deus. Jesus é humilde. Jesus nos deu a maior lição de humildade. Ele nos deu a maior lição de humildade. É por isso que salvação é para quem é humilde. Salvação é para quem é humilde. Ele nos deu a maior lição de humildade. De humildade. Quem Jesus é? Jesus carregava nele o mesmo que o Pai carrega. Glória a Deus. Jesus carregava nele o mesmo que o Pai carrega. Ele mesmo disse: quem conhece a mim, conhece o Pai. Crede que eu estou no Pai, o Pai em mim, por causa das mesmas obras. As mesmas obras que o Pai, apresentava, o Filho também o apresenta.
Mas Jesus, o que ele fez? O que Jesus fez? Jesus apresentou o Pai. Jesus apresentou o Pai o tempo todo. O prazer dele era de apresentar o Pai. Um verdadeiro filho de Deus, uma pessoa que nasceu de novo, ela não tem vergonha de até mesmo passar perseguições, de passar privações, de passar adversidade por causa de Cristo. Ela não tem vergonha. Ela não tem vergonha. O apóstolo Paulo dizia em Gálatas, se não me engano, capítulo 6, ele dizia: a vida que eu antes vivia na carne, eu vivo hoje pela fé em Jesus Cristo, ou seja, no Filho de Deus. Amém? Ele não tinha vergonha de apresentar. E quem olhava para ele, nem imaginava que ele era um homem que passava tantas adversidades. Que ele era um homem que às vezes até para vestir, alguém teria que dar vestes para ele. Alguém até que precisaria compartilhar um prato de comida com ele. Mas mesmo nas adversidades, ele apresentava com honra, com prazer. Por isso que ele mesmo dizia: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? E ele buscou se espelhar em Cristo. Ele buscou imitar a Cristo. Procurou dar ao Pai a mesma honra a qual Cristo deu. Isso aonde ele chegava. Aonde ele chegava, ele não se envergonhava disso. Ele mesmo também falava, lá em Romanos capítulo 1, versículo de número 16, ele falou assim: pois eu não me envergonho do Evangelho. Tem gente que tem vergonha do Evangelho. Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Amém? Ele não tinha vergonha, assim como Jesus não tinha vergonha de apresentar o Pai. Você vai ver também Jesus, quando vai fazer a multiplicação de pães e peixes, o que ele faz? Graças te dou. Ele dava graça em tudo que ele fazia, porque ali era apresentando o Pai, era mostrando para as pessoas e dizendo: eu não estou sozinho, o meu Pai está aqui comigo. O meu Pai está aqui comigo. Quando nós temos consciência de quem está conosco, igreja, tudo que fazemos também damos graça. Nós precisamos apresentar o nosso Deus. Assim como Jesus apresentava o Pai, nós como filho de Deus precisamos apresentar o nosso Pai. Às vezes tem filho de Deus que ele vai num lugar e ninguém nem sabe que ele é chamado de filho de Deus. Ninguém nem sabe que ele é filho de Deus. Porque ele vai lá, entra lá e sai de lá e não apresenta o Pai. E nem para falar: ó, fulano, dá a mão aqui, pastor. Deus te abençoe. Se ele disser Deus te abençoe, quando você diz para alguém Deus te abençoe, você está apresentando o papai. Tu está apresentando o teu Deus, tu está honrando o teu Deus. Tu está cooperando para que o teu Deus, o teu Pai seja conhecido. E também contribuindo a levar outros a se tornar filho. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos aprender a apresentar o Pai. Jesus não tinha vergonha disso. Ah, poxa, mas a minha vida é uma luta danada. Tem gente que tem vergonha sabe, tem vergonha de seguir Jesus.
tem vergonha de seguir Jesus. Porque ele olha para a situação, às vezes olha para a provação, olha para a luta, sabe? Ele olha, e olha que se ele olhar com os olhos espirituais, ele vai ver que ele é alguém que tem tudo com ele. Se a pessoa olhar à direita, ela vai ver que tem tudo com ela, porque a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21, ela diz: não se glorie nos homens, porque tudo é vosso. A Bíblia está dizendo que tudo é meu. E a Bíblia também diz no livro de Gálatas, capítulo 4, se não me engano, ela fala 4 em diante, ela vai dizer, mais para frente um pouquinho, ela diz que todo aquele que recebeu Jesus, todo aquele que nasceu de novo, eles são herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. E porque sou herdeiro, também sois filho. Sois filhos, se sois filhos, sois herdeiro. Se sois filhos, sois herdeiro. Há uma herança. Quando tornou filho de Deus, tomou posse de uma herança espiritual. É uma herança, exatamente essas coisas aqui que Jesus está dizendo. Essas coisas ocultas que foram escondidas de muitos que se dizem sábios. É por isso que o mundo conhece. Tem hora que eu converso com pessoas. Eu converso com pessoas. Eu vou falar uma coisa para você. Eu não completei. Eu não tenho o ensino médio completo. Eu não cheguei a terminar. Não. Eu não terminei o ensino médio. Eu converso com pessoas que fez doutorado. Eu converso com pessoas que investiu em faculdade, mas que conhece tanta coisa de faculdade. Quando eu pergunto alguma coisa sobre Deus para elas não sabem responder. Não sabem responder. Porque numa faculdade ninguém conhece nada sobre Deus. Quem quiser conhecer sobre Deus terá que construir uma vida de intimidade, um relacionamento com o Espírito Santo. Só Ele nos faz entender e conhecer sobre Deus. Fala sobre a revelação da sabedoria de Deus. A revelação, 1 Coríntios 1 o quê? 1:10. Sabe, existe uma sabedoria que muitos não têm. Sabe? Nem todo mundo, tem gente que é desprovido da sabedoria de Deus. Tem gente que é desprovido. Sabe, gente, é algo magnífico, é algo interessante. Sabe, é exatamente isso que Jesus ele quis dizer. Jesus disse que a sabedoria de Deus, ela está oculta para aqueles que se dizem essas coisas, está oculta aos que se dizem ser sábios, os que se confiam na sua própria sabedoria. Hein? Os que se dizem ser instruídos. Quantos que dizem, não, eu sei falar, eu sou sábio, eu sou instruído. Eu sou instruído. Mas quando você olha para eles, você vê eles sucumbindo. O que tem de gente que tem uma boa formação acadêmica e está sucumbindo e não está conseguindo avançar, não está conseguindo caminhar, porque você precisa entender que a vida, as pessoas precisam entender que a vida nunca foi natural, a vida é espiritual. A vida é o quê? Espiritual. A vida é espiritual. Eu preciso da sabedoria de Deus para que eu possa viver, para que eu possa usufruir da vida. Eu preciso da sabedoria de Deus. Eu preciso da sabedoria do Espírito Santo. Uma pessoa desprovida da sabedoria do Espírito Santo, Satanás envolve essa pessoa com facilidade. O diabo a atrai com facilidade. É por isso que Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a pessoa ela descobre, ela toma posse dessa sabedoria de Deus nela, ela começa a caminhar na verdade, os encantamentos não vai mais funcionar contra aquela pessoa.
Os laços de Satanás não vai mais funcionar contra aquela pessoa. Não vai mais funcionar. Não tem funcionado mais contra mim. Funcionar. Hoje não funciona mais. Hoje não funciona mais. Não funciona mais. Então, todo filho de Deus, ele deve ter o mesmo que Jesus tem e sempre teve aqui quando estava aqui nessa terra, de apresentar o Pai. Em tudo ele dava graça. Tudo que ele fosse fazer, graças te dou, ó Pai. Aleluia. Amém? Até quando ele pegou o pão, a Bíblia diz, quando ele pegou o pão na última ceia, quando ele pegou o pão, ergueu aos céus e deu graça. E serviu, recebe, porque isso aqui, comei, porque partindo de vós, entre vós, comei, porque isso é meu corpo que é dado por vós. Mas ele pegou e apresentou o Pai. Você vê que Jesus, ele trabalhava em conjunto, em comunhão com o Pai. Ele não deixava o Pai de fora de nada. O Pai não ficava de fora em nada em que o Filho fazia, em nenhuma das missões, em nenhuma das obras, em nenhum dos milagres, em nenhum dos ensinamentos. Ele tinha prazer em apresentar o Pai. Você não pode ter vergonha de apresentar o Pai. Você precisa apresentar o teu Deus. Deus precisa ser apresentado. Amém? E de quem é a responsabilidade de apresentar Deus? Da igreja. A igreja tem a responsabilidade de apresentar Deus. Esse mundo padece, esse mundo geme, muitos gemes desse mundo, porque Deus ainda não foi apresentado para eles. Não foi apresentado. Não foi apresentado. Nem todos conhecem o amor de Deus. Nem todos conhecem. Tem gente nesse momento que está dizendo assim: não estou importando mais não, quando eu morrer eu vou para o inferno. Por quê? Não, eu já fiz tanta coisa errada, já pratiquei tanto pecado, já fiz tanta besteira, quando eu morrer eu vou para o inferno mesmo, então não estou nem aí. E se a pessoa fala isso é porque não conheceu o amor de quem? Conheceu o amor de Deus. Porque a Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, versículo 16: porque Deus amou o mundo, amou os homens de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. Quem vai para o inferno vai, mas não porque o amor de Deus não chegou até elas, porque tem chegado, porque está disponível a elas. A vida eterna está disponível às pessoas. Então Jesus, ele pega e ele diz: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios. Nem todo mundo sabe, nem todo mundo saberão sobre Deus. Porque é preciso ser humilde para aprender sobre Deus. Tem gente que não é humilde, que aprender sobre Deus não tem como, gente. É preciso agir na humildade. Tem uma palavra que diz assim, acho que é Mateus capítulo 5, que fala da bem-aventurança. Bem-aventurados, os humildes. Fala sobre isso, fala sobre humildade. Fala sobre humildade. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, por mim do céu e da Isso. Bem-aventurados limpos de coração. Você não vai encontrar ninguém limpo se essa pessoa não for humilde. Ninguém se limpa. Ninguém se limpa se não for humilde. Só se limpa quem é humilde.
Mas tem outra mensagem que fala sobre isso. Aqui também nesse mesmo capítulo, logo mais embaixo, Jesus também vai dizer que ele é manso e humilde de coração. Ele é manso e humilde. Verso 5. Felizes as pessoas humildes, pois receberão de Deus tudo prometido. Os livros aí. Mateus também? Mateus 5. Aí. Da bem-aventurança. Na bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou os humildes, mansos são humildes, porque herdarão a terra. No 3 diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. No versículo 3. O reino dos céus é para quem é humilde. Quem não é humilde não entra lá. Quem não é humilde não vai para lá. Sabe por que não vai? Porque quem não é humilde dispensa a graça de Deus, não aceita a graça de Deus. Quem não é humilde não aceita a graça de Deus. A salvação é para os humildes. O reino dos céus é para os humildes. Amém? É para os humildes. O reino do céu é para os humildes. É por isso que você observa uma coisa, olha para você ver. Tem lugares que o evangelho chega e não tem uma boa aceitação. Tem lugares que o evangelho chega e não tem uma boa aceitação. Não tem. E é por isso que o apóstolo Paulo sempre fazia isso que ele se fazia. Dá pra me pintar? O apóstolo Paulo dizia, ele dizia que ele se fazia de todo para poder ganhar os todos. E ele se fazia de sábio para poder ganhar sábio. É pra ligar, mano. Eu não ligo aqui. Pra mim logar. Amém? Ele se fazia de sábio para poder ganhar sábio, se fazia de todo para poder ganhar os todos. Ele era aquela pessoa que quando ele chegava no lugar, ele observava como estava ali. Ele observava a maneira que as pessoas procederem. Porque em todo lugar o evangelho terá uma boa aceitação. Tem pessoa que tem ela tem uma altivez. Tem pessoa que ela é altiva. O que é uma pessoa altiva? É aquela pessoa que não aceita ser ensinada, que se tem por sábia, que se tem por como alguém que conhece tudo. Amém? Se tem como alguém que conhece tudo. E ele disse: eu não preciso que ninguém me ensine. Eu não preciso que ninguém me instrua, que venha me instruir, me dar instruções. Porque eu já sei tudo. Amém? Então a salvação é para quem é humilde. O reino dos céus é para quem é humilde, humilde de coração. Humilde de coração. Porque a salvação está disponível aos homens, mas a salvação ela não está dentro dos homens, dentro de todos os homens. Ela não está dentro de todos os homens. É preciso que os homens a recebam, tomem posse dela e coloquem dentro deles. E traga para dentro deles. E para que isso venha acontecer, é preciso ser humilde, humilde de espírito. Humilde de espírito. Então a Bíblia diz, amém? A Bíblia diz, Jesus ele foi bem claro em dizer, ele foi bem claro em afirmar, ele dizendo: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra. Senhor do céu e da terra. Porque estas coisas, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi
do teu agrado. E ele falou: tudo me foi entregue por meu Pai. Imagina Jesus chegando no lugar: ei, tudo que eu estou fazendo aqui foi meu pai que me entregou isso. Foi o meu pai. Foi o meu pai. Ele é por isso. Essas coisas acontecem por causa dele. É meu pai que me entregou, meu pai que me deu. Meu pai que me deu. Quando o pai dá algo para a criança, às vezes a criança sai mostrando para todo mundo: oh, ei, olha o que eu ganhei, quem foi que te deu? Meu pai. Ele enche a boca, ele diz: meu pai. Foi meu pai. Foi meu pai. Imagina como Jesus fazia. E olha que Jesus era quem? Jesus é quem? Jesus é Senhor. Amém? Jesus é Senhor. O senhorio dele, um filho nunca será maior do que o pai. Tem tantos filhos que se acham ser maior do que o pai. Não se submete ao pai. E Jesus nos deu um grande ensinamento. Jesus operando em comunhão com o pai, em conjunto com o pai, junto com o pai, mas reconhecendo, submetendo ao pai, reconhecendo. Amém? Ligaram um negócio aí perto? Só Jesus. Gente, a Bíblia, ela é clara. Eu aprendi uma coisa: tem muito crente que ele não opera, não faz diferença na vida de ninguém. Sabe por quê? Porque ele tem o nariz empinado. Ele tem o nariz empinado. Ele vem uma altivez. Às vezes o sujeito tem até unção, mas não opera. A unção não trabalha atrás dele. Sabe por quê? Porque ele tem o nariz empinado. Não. Sou eu sou o fulano de tal. Ele desonra o outro que tem unção. Ele não reconhece a unção que está na vida do outro. Mas eu quero dizer algo que eu aprendi com o Espírito Santo. A unção só trabalha com o reconhecimento de unção. A unção, e a verdadeira unção, que é o Espírito Santo, ela não desonra a unção dele. O reino dele não é um reino dividido. Amém? O reino dele não é um reino dividido. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então precisamos aprender a ser humildes e agir como Jesus. Ele dizia: tudo me foi entregue por meu Pai. E diz: ninguém conhece o filho senão o Pai. Ninguém conhece o filho senão o Pai. Imagina a honra do Pai, imagina a honra de Deus com Cristo. A alegria, a alegria de Deus ouvindo isso do Filho, do Pai ouvindo isso do Filho. Ele dizendo: você não vai me conhecer sem conhecer meu Pai. Lá no livro de João, capítulo acho que João 1, ou João 3, acho que João 3, fala de Filipe e Natanael, acho que João 3, né? Vê para mim, pastor. Fala de Filipe e Natanael. Filipe pediu para Jesus apresentar para eles o Pai. Fizeram um pedido para ele. Amém, gente? Meu Deus. Esse desenho do pica-pau é endemoniado, sabia disso? Desenho do pica-pau é endemoniado. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com esse desenho do pica-pau. Não, perdão, é João capítulo 1, onde fala de Filipe e Natanael. A Bíblia fala que Filipe, ele pediu para Jesus para mostrar. João 14, 8.
João 14, 8. Eu me falo em Filipe e Natanael perguntava a respeito de Jesus. E João 14 fala o quê? João 14, 8? Diz o quê? Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E assim não precisamos mais de nada. Mostra-nos o Pai. Aí Jesus respondeu o quê? Estou há tanto tempo dele. Jesus respondeu: faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê também vê o Pai. Por que você diz: mostra-nos o Pai? Será que você não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha para você. Olha para você ver. Eles pediram uma prova. Eles pediram uma prova. Amém? Pediram uma prova. Mas quem conhecia Jesus conhece o Pai. Quem conhece o Filho conhece o Pai. Quem conhece o Filho conhece o Pai. E é por isso que ele diz que tudo foi me entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Que nós viemos como filho de Deus aprender a honrar o nosso Pai. Aprender a apresentar o nosso Pai também aonde chegarmos. A dar honras e glórias para Ele. Amém? A não se envergonhar dele. Jesus diz que aquele que envergonhar dele diante dos homens, ele se envergonhará dele quando tiver diante do Pai. Vamos apresentar ele, vamos ter prazer em apresentar o Pai. O Filho de Deus, o que é nascido de Deus, ele tem que ter algo nele chamado prazer. Prazer em apresentar o Pai. Prazer em apresentar a salvação. Amém? Apresenta a salvação aonde você chegar. Apresenta a glória de Deus aonde você chegar. Deus, ele não sabe. Deixa eu falar um pouco com você. Deus, ele acabou com uma glória menor. A Bíblia fala de uma glória menor. Essa glória menor era uma glória que se revelava nos templos, na tenda. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus, ele aparecia, ele falava pelo povo na porta da tenda da congregação. O povo reunia na porta e ali Deus, o povo ouvia a voz de Deus na frente da porta da tenda. A Bíblia fala também que a glória ficava nos templos. A glória ficava nos templos. E isso aí é conhecido como a glória menor. A glória no cajado. A glória no cajado de Moisés. Aquele cajado que foi levantado. Aquele cajado que foi levantado, que foi levantado por Deus o mar se abrir. Aquilo lá é a glória menor. A glória do manto de Elias é a glória menor. Amém? A glória do manto de Elias é a glória menor. É. Aquela glória que se revelava através de algum objeto. Aquela glória é a glória menor. É a glória menor. Sabe? Deus acabou com a glória menor. Ele acabou com a glória menor. Deus pegou toda a glória. Aí alguém pergunta: e onde está a glória de Deus? A glória de Deus está nos filhos de Deus. A glória de Deus está nos filhos de Deus. Diga glória a Deus. Está nos filhos de Deus. É por isso que Jesus diz em João capítulo 7, versículo 35, ele diz assim: aquele que crê em mim, no seu interior fluirão rios de água viva. Quem é a glória? O Espírito Santo.
Ele é a glória. Amém? E aonde Ele está, ali está a glória. E Ele está na tua vida. Então significa dizer que a glória de Deus está dentro de você. Deus acabou com a glória menor. Sabe? Aquela glória da estola. Aquela glória da estola sacerdotal. Que as pessoas colocam hoje. Até hoje eu vejo muitos colocando aquela estola sacerdotal e orando com ela. E orando com ela, dizendo assim: eu vou orar eu vou consultar a Deus. Acabou aquele negócio de precisar de uma estola para poder consultar a Deus. O que é preciso para consultar a Deus, o Espírito Santo, é simplesmente uma coisa chamada intimidade com Ele. Intimidade. Eu não preciso de uma estola para mim obter uma resposta de Deus. Eu só tenho que ter intimidade. Tem gente que usa estola, clama, peleja, pega o joelho e Deus não fala nada com ele. Porque eles acham que precisa de uma estola sacerdotal. E aqui nós não precisamos de estola sacerdotal. Hoje ninguém está a precisar de estola sacerdotal. Estamos a precisar de ter intimidade, prazer em apresentar o Pai. Porque se o filho tem prazer em apresentar o Pai aonde ele chega, pode ter certeza que o Pai fará de tudo para que a glória, para que a presença dele seja manifesta naquele lugar. Amém? Mas se o filho não tiver intimidade, ele pode pelejar com estola, pode pelejar com cajado. Quem é o cajado para suportar a glória que está em mim? A glória que está em mim não habita em cajado. Não. A glória que está em mim não habita em cajado. Porque quem está em mim é o Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em madeira, em paus. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos pela mão dos homens. Deus não habita em paredes. Então a glória que está em mim não habita em parede. A glória que está em mim não habita em madeira, em pedaço de pau. Não habita, não. A glória que está em mim não habita nessas coisas. Porque a glória que está em mim é o Espírito Santo. A Bíblia fala que Deus habita no templo dele, que somos nós. Glória a Deus. Esse corpo que é o templo dele. Esse corpo aí que é o templo dele. Então ele habita aí. Ele não habita em pau, não. Ele não habita em... Não. Amém, gente? Então ele acabou com a glória menor. E toda a glória de Deus hoje reside dentro do Filho de Deus. É por isso que o Filho precisa apresentar o Pai. Porque aonde o Filho vai, o Pai vai. E aonde o Pai vai, o Filho também vai junto. Crendo que eu estou no Pai, ele diz: e o Pai em mim, por causa das mesmas obras. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra venha ficar no seu coração. E faça como Jesus. Aonde você chegar, o que você for fazer, dá graças a Deus. Para que quem está à tua volta saiba que você não está sozinho e que Deus está ali. Amém? Porque aonde nós chegamos, é assim que funciona. Onde chega o Filho de Deus, chega o Rei. Amém? Aonde chega o Filho de Deus, ali chegou o Rei de Deus. Aonde chega o Filho, chegou o Rei. Quem entendeu? Faça como Jesus. Tenha prazer em apresentar o Pai. Tudo que você for fazer, dê honra para Ele. Mostra para Ele o quanto Ele é importante na sua vida. Quando eu agradeço, eu mostro para Ele que Ele é importante para mim. Quando eu estou orando, eu estou mostrando para Ele
que Ele é importante para mim. Quando eu vou tomar uma decisão, pergunto ao Espírito Santo, é do Senhor essa decisão? Eu estou mostrando para Ele que Ele é importante para mim. E Deus quer ser apresentado, Deus quer ser reconhecido. Em nome de Jesus. Amém? A Bíblia fala que ele foi reconhecido por um homem chamado Obed-Edom. A casa de Obed-Edom reconheceu Deus. E Deus também reconheceu eles. E tudo foi abençoado naquele lar. Mas na casa dos levitas, Deus não foi reconhecido. Quer dizer, os levitas não reconheceu Deus e Deus também não reconheceu eles. E nada aconteceu naquele lugar. Tenha prazer em apresentar Pai. Glória a Deus. Coloca ali pé em nome de Jesus. Aplauda o nome dele para agora com o Senhor. Aleluia. Glória.